Vamos falar sobre os pensamentos que mais têm chances de atrapalhar o nosso comportamento, especialmente quando estamos enfrentando situações difíceis. Todos nós temos os chamados pensamentos automáticos, que aparecem rapidamente na nossa mente, sem que tenhamos analisado com cuidado a situação. Em geral, esses pensamentos automáticos servem para que nós possamos tomar decisões rapidamente, sem ter que perder muito tempo analisando cada aspecto da questão. Quando você ouve o seu filho gritar, você não para e analisa todas as razões pelas quais ele pode estar gritando. Você vai correndo ver o que está acontecendo com ele. Pode ser que não seja nada demais. Porém, se você colocar na balança, é muito mais vantajoso ir correndo verificar, porque vale mais a pena. Só que alguns pensamentos automáticos podem levar a comportamentos que não são vantajosos. Eles são mais comuns justamente quando passamos por uma situação difícil e podem, inclusive, piorar a situação. Vamos ver alguns desses pensamentos automáticos? O primeiro deles é chamado de filtro mental, e ele tem esse nome porque nesse tipo de pensamento só percebemos uma parte da situação, deixando de fora todos os outros pontos. Ou seja, acabamos filtrando apenas uma parte. Vamos voltar ao exemplo da doença. Eu posso pensar exclusivamente no lado negativo. Tudo que a doença pode fazer comigo, todos os sintomas que eu posso sentir. Obviamente, existe um número enorme de pessoas com a mesma doença, muitos se recuperaram e ficaram bem. Nem todas as pessoas tiveram todos os sintomas que eu achei que poderia ter. Ou seja, de tudo o que poderia acontecer, eu filtrei apenas uma parte. Outro pensamento é a chamada bola de cristal. Nesse tipo de pensamento automático, acreditamos rapidamente que já sabemos o que vai acontecer. Um exemplo disso seria: eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde eu vou ser demitido e não vou conseguir outro emprego igual. Sendo que isso não é um fato certo de acontecer. É uma das possibilidades. E elas variam muito, de acordo com as circunstâncias. Isso pode, inclusive, ser uma possibilidade remota. Mais um, leitura de pensamento. É aquele pensamento automático em que a gente acredita que sabe o que o outro está pensando ou sentindo. Por exemplo, uma pessoa diz que não vai na minha festa e eu concluo automaticamente que ela não gosta de mim. A outra pessoa não disse que não gosta de mim, foi um pensamento automático meu. E se eu estiver passando por um período ruim, vai ser mais fácil desse pensamento aparecer. Outro pensamento automático que atrapalha muito: personalização. Aqui, eu me culpo por situações que acabaram dando errado, mesmo que eu não tenha sido o responsável, ou pelo menos não tenha sido o único e nem mesmo o principal responsável. Vale também para coisas que podem acontecer no futuro, e eu automaticamente acho que a responsabilidade será toda minha e já começo a sofrer antecipadamente. Quer ver um exemplo? Pensar: se aquele projeto no trabalho não der certo, a culpa vai ser minha. Existem muitas coisas fora do meu controle que podem contribuir para as coisas darem errado. Catastrofização. O nome é difícil, mas é fácil de entender. A primeira coisa que vem à mente é o pior dos cenários, uma catástrofe. Esse tipo de pensamento é especialmente comum quando nós estamos muito estressados. Enxergamos logo de cara a pior coisa que poderia acontecer naquela situação. Na maioria das vezes, não é nem de longe a possibilidade mais provável. Exemplo: se eu não conseguir resolver esse problema de relacionamento com o meu chefe agora, eu sei que daqui para frente ele não vai mais querer falar comigo e eu vou perder sua amizade para sempre. Outro pensamento automático: tudo ou nada. Esse também é muito comum e atrapalha bastante, mesmo no dia a dia. Ele acontece quando nós só levamos em consideração os extremos, ou seja, ou tudo ou nada, sem pensar no meio termo. Exemplo:
Já que eu comi esse biscoito e estraguei minha dieta, então vou comer o pacote inteiro. Ora, as calorias de um biscoito são muito diferentes das calorias de 20 biscoitos. Outro exemplo, já que eu não consegui fazer a atividade física neste mês, então é melhor esquecer logo essa história de tentar me exercitar. Deixar de se exercitar por um período é bem diferente de nunca mais se exercitar, certo? Um pensamento automático muito comum, generalização. É quando temos a tendência de basear a conclusão num único fato isolado. Coisas do tipo, não consegui fazer essa parte do trabalho aqui, já sei que não vou conseguir levar esse projeto até o final. Não conseguir no momento não é a mesma coisa que nunca conseguir fazer, não é mesmo? Outro exemplo de generalização. Meu colega tentou fazer uma determinada coisa e não deu certo. Se eu também tentar a mesma coisa, também não vou conseguir. O que acontece com uma pessoa não necessariamente vai acontecer com todo mundo. É claro que você já deve ter identificado algumas formas de pensamento automático em você e em outras pessoas que você conhece. Todos nós temos em algum momento. E o que é pior, justamente nas situações em que estamos mais estressados, é que temos mais pensamentos automáticos. E muitos desses pensamentos ocorrem juntos, inclusive. Observe se você costuma usar as palavras sempre, nunca, tudo, jamais. Elas são muito comuns quando temos pensamentos automáticos. Uma boa dica é: lembre-se que existem pensamentos automáticos. Ainda mais se você está enfrentando uma situação difícil. Há uma grande chance de ter vários deles. Ter consciência deles é fundamental.